Capítulo 4 dos líderes art. 9. Os deputados são agrupados por representações partidárias ou de blocos parlamentares, cabendo-lhes escolher o líder quando a representação atender os requisitos estabelecidos no terceiro do artigo 17 da Constituição Federal. Terceiro, somente terão direito a recursos do fundo partidário e a acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente, obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, 3% votos, um terço dos estados, 2% votos de cada estado ou segunda, tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação. 15 deputados distribuídos em um terço dos estados, desta forma 3% votos, um terço dos estados, 2% votos de cada estado ou 15 deputados distribuídos em um terço dos estados. Primeiro, cada líder poderá indicar vice-líderes, na proporção de 1 por 4 deputados, ou fração, que constituam sua representação, facultada a designação de um como primeiro vice-líder. Segunda, a escolha do líder será comunicada à mesa, no início de cada legislatura, ou após a criação de bloco parlamentar, em documento subscrito pela maioria absoluta dos integrantes da representação. Terceiro, os líderes permanecerão no exercício de suas funções até que nova indicação venha a ser feita pela respectiva representação. Quarto, partido que não atenda o disposto no caput deste artigo não terá liderança, mas poderá indicar um de seus integrantes para expressar a posição do partido no momento da votação de proposições, ou para fazer uso da palavra, uma vez por semana, por 5 minutos, durante o período destinado às comunicações de lideranças. Quinto, os líderes e vice-líderes não poderão integrar a mesa. Sexto, o quantitativo mínimo de vice-líderes previsto no primeiro será calculado com base no resultado final das eleições para a Câmara dos Deputados proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Art. 10. O líder, além de outras atribuições regimentais, tem as seguintes prerrogativas: fazer uso da palavra, nos termos do artigo 66, primeiro e terceiro, combinado com o artigo 89, art. 66 primeiro, em qualquer tempo da sessão, os líderes, pessoalmente, ou mediante delegação escrita a vice-líder, poderão fazer comunicações destinadas ao debate em torno de assuntos de relevância nacional. Art. 176. Segundo, não será admitido a parte, sétima, nas comunicações a que se referem o inciso I primeiro do artigo 66. Terceiro, o presidente da Câmara dos Deputados poderá não designar ordem do dia para as sessões ordinárias, que se converterão em sessões de debates. Artigo 89. As comunicações de lideranças a que se refere o primeiro do artigo 66 deste regimento destinam-se aos líderes que queiram fazer uso da palavra, por período de tempo proporcional ao número de membros das respectivas bancadas, que será de, no mínimo, 3 minutos, no máximo, 10 minutos, cabendo à liderança do governo, da minoria, da oposição e da maioria 8 minutos para cada uma, não permitidos a partes em qualquer caso. Art. 66. As sessões ordinárias constarão de, primeiro, em qualquer tempo da sessão, os líderes, pessoalmente, ou mediante delegação escrita a vice-líder, poderão fazer comunicações destinadas ao debate em torno de assuntos de relevância nacional. Parágrafo único. É facultada aos líderes a cessão, entre si, do tempo, total ou parcial, que lhes for atribuído na forma deste artigo. Segunda, inscrever membros da bancada para o horário destinado às comunicações parlamentares. Terceira, participar, pessoalmente ou por intermédio dos seus vice-líderes, dos trabalhos de qualquer comissão de que não seja membro, sem direito a voto, mas podendo encaminhar a votação ou requerer verificação desta. Quarta, encaminhar a votação de qualquer proposição sujeita à deliberação do plenário, para orientar sua bancada, por tempo não superior a 1 minuto. Registrar os candidatos do partido ou bloco parlamentar para concorrer aos cargos da mesa, e atender ao que dispõe o inciso 3º do artigo 8º. Sexta, indicar à mesa os membros da bancada para compor as comissões, e, a qualquer tempo, substituí-los. Art. 11. O Presidente da República poderá indicar deputados para exercer a liderança do governo, composta de líder e de 20 vice-líderes, com as prerrogativas constantes dos incisos I, 3ª e 4ª do caput do artigo 10 deste regimento.
Artigo 11-A. A liderança da minoria será composta de líder e de 9 vice-líderes, com as prerrogativas constantes dos incisos I, 3ª e 4ª do artigo 10. Primeiro, o líder de que trata este artigo será indicado pela representação considerada minoria, nos termos do artigo 13. Segundo, os 9 vice-líderes serão indicados pelo líder da minoria a que se refere o primeiro, dentre os partidos que, em relação ao governo, expressem posição contrária à da maioria. Terceiro, aplica-se o disposto neste artigo sem prejuízo das prerrogativas do líder e vice-líderes do partido ou do bloco parlamentar considerado minoria conforme o artigo 13.